as primeiras palavras serem para a nossa madrinha, a Dona Eunice Pinhós, que nos dá o grato prazer de estar entre nós e emprestar o seu nome para esta quinta edição dos Encontros com o Teatro em Canessas. Saudar também os alunos da Escola de Canessas, que na sua área de interesse pelo teatro aqui estão também cheios de vontade de recolher alguns ensinamentos, conhecimentos, quem sabe, para futuramente poderem, e as portas estão sempre abertas para poderem vir trabalhar connosco. É sempre um convite que fica feito. Quando quiserem, estão à vontade para, naturalmente, nos fazerem companhia e darmos voz a esta arte nova do teatro. Aos seus jornalistas, e é um convite especial para eles, porque serão eles que, naturalmente, a quem pedimos que nos deem voz, a voz que precisamos para que este trabalho tão difícil que nós mantemos, com a ideia de manter o teatro bem vivo. Eu espero um bocadinho, muito diretamente pelo trabalho que vai fazendo com eles e, digamos que encaminhando-os para esta casa, onde mais tarde, se quiserem, poderão vir a fazer teatro. Já temos aqui alguns exemplos no nosso grupo e, portanto, é sempre bom que possam vir, não tenham medo. O grupo é muito bom, há muita amizade, portanto, estamos completamente à vontade para fazermos, digamos que, aquilo que gostarmos, e se gostamos de teatro, devemos fazê-lo. Até porque o nosso lema, o lema do grupo Arte Canes, é manter bem vivo o teatro em Canessas. Todos sabemos, e não é novidade para ninguém, as dificuldades que existem no apoio à cultura, no apoio propriamente ao teatro, mas nós, sem grandes recursos, tentaremos, através da nossa teimosia, minha em termos de direção, do Joaquim em termos de direção artística do grupo e do grupo em si, que hoje também vejo aqui bastantes, mantemos essa teimosia de manter o teatro vivo em Canessas. Para quem não sabe, o teatro aqui nesta casa nasceu em 1922. Portanto, existe uma obrigação da nossa geração em mantê-lo vivo. É isso que nos obriga a estar aqui, a convidar os grupos que gentilmente e graciosamente nos visitam, para que possamos mostrar à população de Canessas, e não só, o teatro, nas suas várias vertentes, porque vamos ter este ano, mais uma vez, vamos ter vários géneros de teatro, desde o infantil até um que vai ter bolinha, ou seja, um que está para maiores de 18 anos. Portanto, como veem, essa possibilidade e essa capacidade permite aos vários escalões etários de poderem ver bom teatro. E é isso que a nós nos importa. E é com uma grande felicidade que temos entre nós, de facto, a nossa madrinha, mas uma felicidade muito grande de ver tanta juventude que naturalmente se vai interessar pelo teatro e que vai engrossar todo este trabalho que nós continuamos a ter. Depois dos agradecimentos, naturalmente, eu não me vou alongar mais, porque passaria, como é tradicional, ao nosso encenador, ao Joaquim Guerreiro, a possibilidade de ele falar um pouquinho do trabalho, se quiser, para trás, e também do que se pretende este ano dos encontros. Muito obrigado. Boa tarde, antes de mais, obrigado por terem vindo. Quinto ano, quintos encontros com bom teatro. Alguns espetáculos já os vi, sei que são bons, a maioria, infelizmente, não os vi, mas tenho quase certeza que vão ser bons. Nós, este ano, o Arte Canes vai ter o Guernica, do Fernando Agarrabal, um espetáculo que fala da guerra. A intenção deste ano fazermos este espetáculo tem a ver um pouco, a minha ideia de fazer este espetáculo teve a ver um pouco exatamente com mostrar a estupidez que continua no mundo. Este espetáculo é exatamente, e Guernica foi exatamente um bom exemplo disso, da estupidez que as pessoas fazem por interesses, que nem sempre são os interesses das sociedades, são interesses mesquinhos, interesses individuais. Este é o nosso. Os outros espetáculos, não vou falar sobre eles, não sou ensinador deles,
Mas tem as sinopses aqui, podem ver. Há vários espetáculos, como o Zé disse, há 2 espetáculos, um para maiores de 18 e outro para maiores de 16. Há vários espetáculos infantis, há espetáculos aqui, há um, por exemplo, que vem aqui, que estou a abrir, Teatro Bocage, que é um espetáculo histórico, ou seja, vai falar um pouco da história, vai falar da história do Vasco da Gama, o caminho dele até à Índia. E, voltando ao princípio, é o quinto ano de teatro. Sábados e domingos, sábados às 9h30, domingos às 5 da tarde. Tirando no sábado 24, que será às 5 da tarde também, porque será um espetáculo infantil, e então é o único sábado que não será à noite, será à tarde. E não tenho muito mais a falar sobre os encontros, é só isso. E agora passo então. Deixa-me só, porque é uma falha. O teatro, porque sabemos que é uma luta enorme. Eu nasci no teatro. Meus avós, meus tios, era tudo gente de teatro. Eram trupes que se formavam. Meus avós tinham 5 filhos, 4 raparigas e um rapaz, e era com eles que representavam. Era a trupe Carmo, era o apelido do meu avô. Depois, mais tarde, houve um encontro entre o meu pai, que não tinha que ver com esse mundo, tinha que ver com o mundo do circo. Portanto, somos cardinali também. E é uma história engraçada da minha avó, que entretanto fazia volteio a cavalo, e um grande sucesso, até porque nessa altura ela punha usava umas malhas, que era na época uma coisa extraordinária, ver umas pernas de uma senhora. E meu avô, que tinha o curso de Conservatório de Madrid de violino, e que acabou, não sei, isso eu já não sei exatamente, acabou por conhecer aquela extraordinária mulher que fazia aquele seu volteio a cavalo, e, coisa engraçada e extraordinária de paixão, ofereceu-se para a orquestra, enfim. Coitada, era bastante fraquinha, certamente, do circo, para tocar, só para estar ao pé daquela sua paixão. Então, um dia em Elvas resolveu raptá-la, que era o que estava mais perto de Espanha. Ele era espanhol. O Sr. Munhoz resolveu raptar aquela dama, cheio de medo, contava meu pai, porque ela tinha uma filha e 4 filhos, e esses 4 filhos acho que eram assim um bocado assustadores, com aquele sangue todo italiano e calabrese e espanhol, e como era a única rapariga, devia ser realmente um peso enorme. Ele estava verdadeiramente apavorado. Ele diz que quando chegaram à estação, diz que ele durante todo o percurso ouvia as patas dos cavalos atrás, ver se eram os irmãos que vinham a correr. Mas pronto, lá foram. Depois, quando nasceu o primeiro filho, como aliás é habitual, todas as gerações, a família toda achou que sim. E então foi assim que se conheceram meu pai e minha mãe. Meu pai, desde falo na alma, não tinha jeito nenhum para o teatro. Era o que nós na gíria chamamos um canastrão. Realmente não tinha a mínima habilidade. Mas lá ia fazendo as suas coisas. Era preciso. A mãe era uma pessoa com muita qualidade, que já tinha herdado da minha avó, que era muito boa atriz. Era uma atriz excelente. Porque eu lembro-me perfeitamente, ela tocava muito quando eu era criança. Nessas idades em que
em que nos tocam as coisas, as que são verdadeiras, penso eu. Pronto, a partir daí tivemos um teatro desmontável também. E eu, entretanto, penso que desde os 5 anos que fazia teatro, enfim, fazia aquelas coisas que as crianças fazem, não é? A filha da mãe que está tuberculosa, havia sempre umas coisas muito dramáticas que a minha mãe fazia, lembro perfeitamente. E lembro-me que eu tinha um sentido crítico muito forte, quando tinha pai 7 anos. Eles divertiam-se imenso todos à minha custa, as minhas tias, representavam todos, não é? Porque me pediam para ir orar para fora, para lhes dizer o que é que eu achava. E eu ia lá para fora e depois chegava cá dentro e dizia que não tinha gostado de nada disto e daquilo, e não sei, era muito dura. Um bocado cruel até. Coitados, meus tios, mas enfim, eles riam-se imenso, divertiam-se muito com isso, não me levavam nada a sério. Mas a verdade é que já havia qualquer coisa em mim, já uma capacidade de crítica, que eu continuo a ter, mas com outra compreensão que me dá a idade, não é? Hoje, quando vejo um colega que não foi tão feliz no seu trabalho, eu respeito muito isso, não é? Porque, pronto, todos nós tivemos papéis e interpretações na nossa vida que não correram bem. Não, podem perfeitamente não correr bem. Há roupa que nós vestimos e que nos fica muito bem. Há outra roupa que está toda meia desarrumada. Com os papéis é exatamente a mesma coisa, não é? E nós percebemos isso. Por instinto sentimos isso, não é? Porque eu acho que a intuição é fundamental. Eu peço sempre a Deus que jamais me retire, e agora já é difícil retirar, a intuição e o instinto, não é? Porque elas são duas coisas que me servem completamente. E com elas eu tenho vivido e enfim, tenho tido dificuldades, sofre-se muito quando não se consegue encontrar efetivamente o caminho para chegar a uma personagem, porque isso acontece muitas vezes. Acima de tudo, acho que é preciso uma grande... No fundo, é preciso bondade de coração. Porque impressiona-me sempre muito como é que colegas criticam e falam mal dos colegas num dia de estreia, Quer dizer, não entendo. Não entendo. Se for a dona Micaela, não sei o quê, que não faz ideia nenhuma de como é que aquilo se faz, ou o que quer que seja, eu até entendo. Também. Ai, paguei o meu bilhete, mas não gosto de nada. Agora, colegas é esquisito, não é? Colegas que sabem muito bem como aquilo é duro, não é? Como é difícil. Como pode não se chegar lá, não é? Como podemos não acertar no papel, não acertar. E temos outros que acertamos lindamente e que depois só temos é que os trabalhar. Porque isto é uma profissão muito dura, muito cruel, não tem nada de meigo, nem tem nada de macio, não. É melhor não pensar nisso. É uma profissão cruel, que não dá lugar a mais nada, a não ser a ela própria, que não há nem filhos doentes, nem marido que está mal, nem coisa que tem doença, não tem nada. A pessoa entra no teatro e acabou tudo, não há mais nada. Só há aquilo, só há aquele trabalho. E portanto, ele é muito cruel, não é? Além de ser sempre cruel, vestir uma roupa que não é nossa, não é? Vestir uma personagem que... Como é que eu vou encontrar ideias? Como é que eu vou... Pensei que há uma ajuda enorme, que eu acho que é fundamental, que toda a minha vida tenho lutado por isso, e toda a minha vida tenho dito a mesma coisa. O encenador é o número 1 do teatro.
se aceita, temos que realmente o ouvir sempre, não é? E o que ele disser é muito importante para nós, atores, é a grande ajuda que nós temos. Não é por acaso que ele está ali, nem é por acaso, porque ele conhece muito bem a obra, já esteve às voltas com ela, já fez uma marcação, já fez uma encenação, não é? E, portanto, quando às vezes me diziam, ao longo da minha tão longa carreira, 65 anos, não sei o quê, já nem sei, perdi um bocado a conta. Quando às vezes dizem, mas aceitou, não sei o quê, porque ele é muito fraco. Não importa nada. Desde o momento em que eu aceitei, eu tenho que lhe obedecer. Não é? Posso trocar impressões, dizer, olha, talvez não sei, não me dá, vamos ver se rodeamos as coisas de outra maneira, porque me sinto um bocado... Mas de resto não é? Quer dizer, de resto não, se eu aceitei, não é? Eu tenho que seguir, efetivamente, as regras dele, não as minhas, não é? Eu sou muito profissional nesses termos. Profissional como eu acho que se deve ser profissional, não é? O teatro é, não sei, é a minha própria existência também, porque eu tentei fugir, estive 4 anos afastada do teatro, quando tinha 23 anos, voltei aos 27 para fazer uma peça que se chamava Joana d'Arc e que foi realmente uma coisa assim, enfim, pronto, um grande sucesso, com um encenador fraco, não é? Um encenador fraco, ele não era um grande encenador de modo nenhum, com coisas de muita maldade, Havia um colega meu que, para aí menos de uma semana de estrear, veio tentar convencer que eu devia desistir. A dizer-me, não vale a pena, você interessa-se muito e trabalha muito, mas não vale muito a pena, não é? Quer dizer, curiosamente, quando eu contava esta história aos meus colegas, eles próprios ficavam arrepiados, não é? Quer dizer, porque nós, que somos atores, fazemos ideia o que é alguém dizer-nos isto dias antes de um papel daqueles, não é? É esquisito, não é? Era completamente maluco esse meu colega. Enfim. Mas, pronto, paciência. Foi um grande sucesso, foi assim uma coisa... E foi a partir daí que eu levei muito a sério o teatro. Não é? Porque até aí era uma coisa quase como se fosse empurrada por as circunstâncias. São todos atores, são todos, não é? Os tios, primos, os avós, os pais, não é? Então eu sou também, não é? Um pouco assim, apesar de eu ter feito já coisas efetivamente que eram, enfim, importantes, e isso não é verdade. Toda a gente ficou muito admirada porque eu fui vender cortiças para uma casa de cortiças. E depois fui para uma fábrica e foi muito interessante. Não estou nada arrependida, antes pelo contrário. Aprendi muita coisa e aprendi coisas de gente diferente. Não tinha nada a ver com o teatro, não é? Porque eu tinha teatro até sei lá onde, não é? Não se fala noutra coisa. Quando estamos todos juntos, não se fala noutra coisa. Estamos sempre a falar de teatro, não é? E esquecemos um pouco, às vezes, as outras profissões, dos outros interesses. Principalmente nessa altura, que foi já há muitos anos, não é? Eu tinha 23 anos. Vou fazer 80, portanto, há uma diferença muito grande, não é? Até mudaram muito essas mentalidades também, não é? Quer dizer, hoje o ator, eu penso que começa a ter a preocupação de conhecer outros meios, que são importantes, não é? Ele vai aprendendo outras coisas, não é? Foi muito curiosa estes meus 4 anos. Acho que aprendi muito com muita gente que não tinha nada a ver com o teatro, que tinha outros interesses, outra vida, que não tinha nada a ver com o teatro. Isso foi muito bom para mim. Mas pronto, lá voltei e comecei. Tive uma mulher extraordinária na minha vida que se chamou Amélia Recolazo. Foi ela que me ensinou, efetivamente, como é que se anda, não é?
Foi ela que me ensinou como é que se anda com uma roupa de determinado século, não é? Foi ela que me ensinou tanta coisa que eu jamais posso esquecer. Foi uma mestra importantíssima. A seguir, veio o mestre Ribeiro, não é? O mestre Ribeirinho, que era realmente um mestre extraordinário. A minha geração, então devia falar com o Rui de Carvalho, estávamos a comentar isso. A nossa geração foi uma geração marcada, muito marcada por aquele homem, não é? A técnica toda que ele tinha, que era poderosa, foi-nos transmitida. Mas ele era muito violento. Não era uma pessoa fácil, nada fácil. Tinha principalmente um grande poder sobre o Rui. O Rui ficava muito perturbado com ele. Durante anos foi o aluno dileto dele. Mas como era o aluno direto, era que ele tratava pior. Eu acho que devia ser isso. Porque ele teve que se afastar. Nós próprios dissemos. Quando ele foi convidado para ir para o Monumental, aliás, onde fez várias peças com a Laura Alves, e cantava, aliás, muito bem, não é? Todos nós o aconselhámos, o Rui, vai embora. Vai-te embora. Vai-te embora porque estás a ficar mal. Porque ele estava mesmo a ficar mal. Porque ele estava a ficar perturbado. O mestre Ribeiro tinha um poder sobre ele, um poder que acabava por não ser muito bom para ele também. Então ele resolveu ir para o Monumental e resolveu muito bem e afastou-se e foi bom. Pronto, depois da Joana comecei a ter a possibilidade, a possibilidade, acima de tudo a possibilidade de eu poder começar a escolher mais os meus trabalhos, não é? As peças que eu interpretava. Tivemos a minha geração foi muito, mas muito, muito prejudicada pela censura. Eles hoje, vocês não sabem o que é. Não fazem ideia nenhuma do que é aparecer um senhor com um lápis vermelho e riscar aquilo tudo que vocês têm que dizer numa peça. Não fazem ideia, ainda bem, fico muito feliz por isso. Porque, ultimamente, a censura tinha uma atitude ainda mais... acabava por ser mais terrível. Porque as peças eram sempre mandadas para a censura muito antes de começar a ser ensaiadas. Eram peças que se escolhiam. E eles decidiam cortar aquilo que lhes interessava cortar, ou então dizer esta não. Pronto, e não se fazia. Nos últimos anos era mais cruel do que isso, acabava por ser mais cruel, porque diziam, preparem a peça, o espetáculo, porque nós depois vamos fazer a censura. Então os censores apareciam, ocupavam os lugares na plateia, lembro perfeitamente que um andava sempre com a peça no corredor, assim no intervalo, não é? Assim na coxia, andava para trás e para dentro a ler a peça, o que também é uma coisa altamente perturbadora. A pessoa já está ali e sabe Deus como, não é? Porque não sabe o que é que lhe vai acontecer, não é? Ao seu trabalho. Não é? 2 meses a ensaiar uma peça. E depois chega a altura, que foi o caso do Barão do Branquinho da Fonseca, que era comigo e com o Rui e com o Rogério Paulo, e eles, depois da peça representada, proibiram-me. Disseram que afinal não podia ir. Lembro que o Almada Negreiros, nessa altura, foi ver a peça e ficou, eu estava zangadíssimo, estava desesperado, estava revoltado. E então passámos uns dias a fazer a peça. E os amigos todos, etc., aquilo em grande silêncio, cuidados e tal. Então íamos mostrando a peça. Na mãe do Witkiewicz, que
foi uma peça que o Experimental de Cascais depois, mais tarde, faz, não é? Já, enfim, depois da Revolução. Aconteceu exatamente a mesma coisa, não é? Comigo, com Irene Cruz, com o João Lourenço, que nessa altura ainda era ator, não é? Ainda não tinha escolhido a carreira de encenador. E aconteceu exatamente a mesma coisa, não é? A peça foi censurada e foi toda cortada depois de eles assistirem ao ensaio geral. Isto são coisas terríveis que podem acontecer a qualquer ator. Terríveis, não é? Como devem imaginar. Não é? Quer dizer, fizemos todo o trabalho durante meses e depois, de um momento para o outro, é proibido. Portanto, além de tudo mais, roubaram-nos, no fundo, a juventude, não é? Porque, repara, há coisas que nós depois já não podíamos fazer. Não é? Havia papéis que nós já não tínhamos idade para os poder fazer. E, portanto, isso também é muito doloroso. Mas, enfim, seja como for, vale a pena fazer teatro, vale a pena ser ator ou atriz, não é? Acho que sim. E se vocês quiserem seguir a carreira, já sabem que vão ter muitos problemas, já sabem, não vos animo nada, não estou aqui para vos animar nem para vos mentir. É uma profissão difícil, dura, cheia de emulação e de invejas, e isso é difícil, é sempre muito difícil de suportar. Temos que criar uma carapaça, não é? e fazer todo o possível para conseguir ficar à superfície desse sentimento de inveja que é muito desagradável. Mas, se efetivamente quiserem fazer teatro, se realmente sentirem que essa é que é a vossa vocação, então, continuem, têm que continuar, sabendo que vão lutar contra isso tudo, mas se o amor chegar lá, então façam isso. Tem que ser, e acima de tudo, não vale a pena estar com vaidades e coisas, isso é completamente ridículo. Eu acho que isso é uma coisa completamente ridícula. A pessoa realmente sentir, eu é que sou bom e os outros não sei o quê, não tem sentido, não tem sentido, não tem, porque isso é tudo tão frágil, não é? Quer dizer, é tudo muito frágil. De repente fica-se com uma rouquidão, com uma coisa que não tem solução, acabou o ator, não é? De repente fica, sei lá, num acidente qualquer, não vale a pena, não vale a pena. E além de tudo mais, eu acho que é uma profissão que exige uma camaradagem. Exige. Porque se efetivamente nós vamos para o palco de mal com este e de mal com a outra, e a outra tem não sei o quê, e o outro faz... Não é bom, quer dizer, é mau, porque isso tem uma grande influência em nós. Porque se nós escolhemos teatro é porque temos uma sensibilidade, não é? E é porque, efetivamente, nós temos uma atração para as coisas do espírito. E então, se isso acontece, se levamos a sério, não vale a pena. Eu acho que a humildade é fundamental, é necessária. É necessário ser humilde, é necessário... Eu tenho tido perante mim, ao longo da minha carreira, miúdos que eu conheci, adolescentes, e que acho que é lindíssimo, porque realmente quer dizer, eu conheci o João Perry, uma criança, e ele dirigiu-me na Zerlina, e dirigiu maravilhosamente, e tenho a certeza que foi um trabalho que me valeu a pena lutar e valeu a pena trabalhar, não é? Eu vi o João Lourenço, um adolescente, não é? De calção, e ele dirige-me na Mãe Coragem, quer dizer, está ali, não é? Dirigindo-me, e isso é uma alegria muito grande, é uma felicidade enorme isso acontecer, não é? O teatro é uma coisa belíssima, é maravilhoso, mas é preciso saber primeiro isso, a humildade. Eu sei que as pessoas vão ter problemas e pronto,
Mas também não adianta nada ser como hoje eu vejo tanta gente e faz-me tanta pena, não é? Pessoas que ainda não fizeram nada e que têm uns ares e umas coisas. Que eu começo-me a rir, quer dizer, porque realmente já tenho, com quase praticamente 80 anos, estou autorizada a começar a rir-me, não é? Já me posso rir à vontade, já não me podem levar a mal, não é? Porque já conheci tanta gente, já observei tanta gente, já vi tanta gente que acabou por desaparecer, já vi tanta gente que acabou por ter tantas vaidades que não serviram para nada, não é? Um ator é uma coisa frágil, ainda por cima, não é? Acontece qualquer coisa e ele fica perdido para sempre. Não vale a pena. O que vale a pena é ajudar, é ajudar. O Rui ajuda mais do que eu. O Rui ajuda mais do que eu. Eu acabo por ser mais tímida ao pé dele nesse aspecto de estar a dizer aos jovens, e isso fico sempre um bocado. Não, ali a minha querida amiga e colega Rita Simões sabe isso bem, não é? Quer dizer, acabo por ficar um bocado. Não vou dizer, estou agora a dizer, e para que é que eu vou dizer? Se não se dirigirem a mim, também não digo, não é? Se dirigirem a mim, digo com muito prazer, mas se não, e costumo dizer, sei lá, quer dizer, sei lá, ele é que tem o seu sistema, não é? Quer dizer, e é outra geração, e são gerações diferentes. Eu sei lá, como é que vai ser? Não é? Será se eu é que tenho razão? E se o que ele está a fazer, desde que tenha vocação, evidentemente não estamos a falar em pessoas que não nasceram para representar. Mas estamos a falar em pessoas que nasceram para representar e se são muito novos, eu sei lá, se eles não trazem novos sistemas, novas coisas. Isto não para, não é? Isto não para. Aquilo que eu interpreto, ele pode interpretar de maneira diferente e pode tocar tanto as pessoas como eu, sabe? E, portanto, eu tenho uma certa timidez em estar a dizer aos jovens, fico um bocado intimidada. Eu sei lá se ele não está a fazer e a progredir de outra maneira. É outra geração, são outros tempos. São outras coisas na cabeça, não é? Eu nasci em 28. Já fiz 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000. Já fiz isso tudo. Portanto, meus queridos meninos que estão aqui, o teatro tem grandes compensações também depois. Tem grandes compensações. Quando nós sentimos, porque começamos a sentir com o tempo, que é como se o público estivesse a falar connosco. Isso é muito incrível, é muito incrível. Quando nós sentimos que o público está completamente connosco e que não se vão distrair, nem pensar, não é? Quando nós conseguimos chegar até eles, isso é uma coisa única, é maravilhoso. Isso é muito bom. É único, é assim. Não sei, tem alguma coisa a ver com o poder. Mas é verdade, não é? Assim como os sentimos quando eles estão distraídos, não é? Porque não estão presos e porque não sei o que é que ela disse, aquelas coisas, não é? Não estou a ouvir bem o que é que não sei como é. Tanta coisa que surge, não é? Como o colega que está connosco, que está bem ou que está mal. Ao longo deste tempo foram morrendo ao pé de mim, colegas. Foram morrendo ao pé de mim. Eu senti-os. O mestre Alves da Cunha, que foi meu professor no conservatório também, na Joana d'Arc, eu sentia-os. Eu punha-lhe a mão no ombro e sentia que ele estava mal. Mal de coração, e foi de coração que ele faleceu. A Maria Lalande, ela assisti às suas últimas representações, em que sentia que já não podia mais. Não é? E o mestre Alves da Cunha
foi meu professor no conservatório e que foi, enfim, já não o conhecem, mas foi efetivamente um grande ator. Um ator, mas um enorme ator, não é? A seguir à Joana d'Arc, dá-se-lhe um papel pequeno, só para não deixar de se lhe dar. E ele sentado numa cadeira, antes de entrar em cena, e voltar-se para mim e dizer, eu não consigo entrar. Isso dói muito. E é que não conseguiu mesmo. Era um pequeno papel. Mas ele não conseguia entrar. E eu estava de volta dele, dizendo aquelas coisas que nós dizemos para animar o mestre, não, o mestre vai, e é uma coisa, e é uma cena pequena, e vamos. E ele olhar para mim e dizer, não posso entrar. E pronto, e é uma profissão assim. E isso dói muito. Maria Lalande, que mandava buscar os cafés para só comer o gelo que vinha. Mandava vir gelo e comia o gelo. E ela estava mal. Estava muito mal. É pesada esta profissão. É muito pesada. Pronto, fartei-me de falar. Para quem não tinha jeito para discursos, Não tenho jeito de, quando muito, falar daquilo que sei lá. Mas aquelas coisas bonitas, floreadas, isso eu não sei dizer. Isso eu não sei dizer. Deixa-me só quebrar um pouquinho aqui. É hábito nós darmos também a palavra aos nossos alunos. Claro. Depois deste ensinamento, depois deste Claro. tudo que ouvimos, de toda esta experiência, e algumas palavras tão dirigidas aos alunos, não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas, se quiserem aproveitar a presença da Fernanda Senhores e colocar algumas questões, naturalmente que ela terá todo o gosto de responder, mediante a experiência que tem e que já nos demonstrou. Vamos embora. Se que? tem alguma atividade por casa do Se contribui, Todos nós se contribuímos. participa. Todos nós contribuímos e todos nós contribuímos para a Casa do Artista. Somos todos sócios, para começar. Não é? Todos nós contribuímos. Pode estar ali dentro os últimos passos de qualquer de nós. Não sabemos. Mas, sim, como se sabe, a Casa do Artista tem um teatro, não é? Que lhe pertence. É o Teatro Armando Cortês. Aliás, muito justamente chamado Armando Cortês, que foi uma das pessoas importantes naquela, muito para que se fizesse. Ele, Carmen de Loures, Manuela Maria, Carmen de Loures, Manuela Maria, Raul Solnado e Armando Cortês. Foram os quatro que mais lutaram. É eles quatro que nós, enfim, ao Armando podemos fazer em pensamento, porque já não está entre nós, mas foi sim, e quando somos necessários, estaremos lá, quando formos necessário para ajudar. Nada. Primeira peça que fez. Primeira peça. Turino, eu tinha 13 anos, quando me estreiei no Dona Maria. Foram tantos. Aqui na revista. Não sei, agora nestas últimas, Mãe Coragem, O Caminho para Meca, Madame, Zerlina, podemos pôr esses quatro espetáculos. Aqueles que me estão mais ainda na memória, enfim. Gostou de fazer a Miss Daisy? Gostei muito. Sim, gostei muito, sim.
Miss Daisy também. Estava a esquecer da Miss Daisy. Estava a esquecer. E agora a dúvida também. E a dúvida também. Ainda não viu? É um bom espetáculo. Vamos para o Porto agora. Não, já lá esteve 2 vezes. Teve 2 vezes lá. Esteve no Natal passado e até janeiro. Somos só 4, mas acho que vale a pena. É uma encenação muito interessante da Ana Luísa Guimarães e, portanto, uma realizadora, mas que tem efetivamente muita vocação também para o teatro. É uma boa diretora. Foi bom trabalhar com ela. Mais questões? Coisas diferentes. Não, são coisas diferentes. São técnicas diferentes, são coisas diferentes. Mas acho que a televisão que pode ser muito interessante para um ator de teatro. Porque, além de tudo mais, tem aquela a possibilidade, a oportunidade de se poder ver e, portanto, poder observar o seu trabalho. É importante. Mais questões? Depois, esta brochurazinha que eventualmente já tem aqui a possível... Uma última questão que é da televisão. Não a entristece que uma atriz como que fez uma série de peças e que era de facto uma grande atriz e só começasse a ser conhecida do grande público quando, de vez em quando, a RTP1 lá aparecia com uma peça de teatro, com a Mãe Coragem, mas pronto, era muito diferente. Só começasse a ser conhecida, digamos, de todos os portugueses com a Banqueira do Povo? Foi a Banqueira. Não entristece que enfim, fiz o possível para não entristecer, mas fiquei surpreendida. No mínimo fiquei surpreendida, porque percebi que existia uma franja de público que, apesar de eu já estar há tanto tempo a fazer teatro, não me conhecia. Conheceu-me através da Banqueira do Povo. É verdade. E depois aparecem alguns jovens, alguns até com talento, mas já se julgam atores que fazem uma série dos Morangos com Açúcar e qualquer lado que vão, toda a gente os conhece. Mas também só os conhecem quando passam na televisão, depois morrem, também não tem sustento. Mas falou na Amélia Rei Colasso e naquilo que ela foi para si. Hoje a Eunice Munhoz para as jovens atrizes que aparecem no seu caminho, que foi a Amélia Rei Colasso. Eu quero falar nos Morangos com Açúcar. Força. Eu não critico a esse nível. Eu acho que os Morangos tiveram realmente, deram oportunidade a muitos jovens para mostrar as suas qualidades. E nasceram, não, porque está a acontecer uma coisa curiosa nos Morangos com Açúcar. É que quer dizer, há uns que desistem, evidentemente, que não é aquele o seu caminho e percebem isso. Há outros que, quando têm a vocação, inscrevem-se, se têm idade para isso e preparação, num conservatório, ou inscrevem-se nas escolas de teatro. Mas fazem isso, têm feito a maior parte dos elementos que efetivamente têm, e têm aparecido muitos. Devo dizer que eu vejo muitas vezes os Morangos com Açúcar, porque, além de tudo mais, também não é só por mim, é porque tenho uma neta que tem 17 anos e que está numa escola de teatro e vê os Morangos. Não é? E tenho, realmente, através dela, lá está, quer dizer, que bom, não é? Os jovens que nos levam a ver as coisas que são de agora, e eu acho que isso é muito bom. Que me tem mostrado alguns elementos dos Morangos com Açúcar, gente com a verdadeira vocação e que saem dali para ir para as escolas de teatro. Há imensos, sabe, que eu conheço uma série deles, porque a minha neta está, porque ainda era muito novinha, e está a fazer o 10º, 11º e 12º na escola do Carlos Avilés, em que estudam teatro e ao mesmo tempo vão fazendo o liceu, não é? Tem vários colegas
que são dos morangos com açúcar, que são intérpretes dos morangos com açúcar. É outra pergunta que estou um bocado a manipular isto, já fiz a pergunta. A Eunice é hoje, para as jovens que se cruzam consigo, o que foi a Amélia Recuasse para si? Não sei, mas são muito carinhosos. Eu fico duplamente feliz. Sendo que tem a responsabilidade de ser para elas o que foi a Amélia Recuasse para si? Conforme se eles quiserem. Isso é com eles. Deu aquele exemplo do colega que não conseguiu, que foi um grande mestre e não conseguiu entrar em palco para fazer um pequeno papel. É uma coisa que a assusta enquanto atriz. Não conseguir um dia entrar naquilo que é a sua vida, no fundo, que é o palco. Não, mas ele não conseguiu entrar. Bom, mas Ele não conseguiu entrar por questões físicas. questões físicas. Não foi porque não Foi por quis. questões físicas? Não foi porque não quis. Não, Não, é porque era a ausência de saúde, não é? Estava debilitado já. Estava completamente debilitado. Sim. Ainda tentou, estávamos já nos ensaios já adiantados. Praticamente eram ensaios gerais já. Mas ele foi piorando, não é? Era o coração ainda por cima. Porque existem realmente crises, coisas de caráter cardíaco que impedem completamente de se representar. Já que mais ninguém pergunta, vou fazer mais uma. Sente que as pessoas como eu disse têm a responsabilidade de fazer aquilo que fez hoje, ou seja, estão aqui pessoas que têm amor ao teatro, que fazem teatro, eu vou dar a minha cara para o cartaz, eu vou dar o meu nome para defender estas pessoas e para divulgar o teatro. Os artistas têm esta responsabilidade? Acho que sim que têm. E devem fazer isso todos eles. Principalmente os mais prestigiados e os que tiverem mais nome. Acho que sim. É como que uma obrigação. Para que o teatro não morra. Mais uma questão? Os atores com quem já participou em peças de televisão podem ter mais ou menos qual dos que estão mais representados no palco? Aqueles com quem eu gosto mais de representar. O Rui de Carvalho, Luís Miguel Sintra e o Diogo Infante. Como vês, escolho as joias da coroa. Bem, mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Era só agradecer esta lição e do teatro. Está emocionado. E também o brilho da lua no campo sabe tem sabedoria e influência. E ainda eu ouvi a língua portuguesa Muito, é um grande cumprimento, agradeço muito. Eu costumo dizer isso do Carlos do Carmo. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos? Mais alguma questão? Olha, mais uma vez. Só um bocadinho. Eu pedi ao Grupo Arcanos, que está aqui, pelo menos aos que estão cá, que se aproximassem. Porque para nós, para o nosso grupo e para, naturalmente, para Canessas, é uma honra e um privilégio muito grande
ter a Dona Eunice entre nós. Muito obrigada, eu tive Eu muito faço- gosto nisso e deu-me muito prazer, gostei muito de os conhecer e admiro profundamente a luta que têm mantido para o desenvolvimento do teatro. Muito obrigada, agradeço muito. Penso que em nome do grupo podemos escrever por baixo as palavras que aquele amigo disse, porque foram certíssimas e para nós é de facto um privilégio muito grande. Muito obrigada. Queria deixar uma recordação para si. Não temos grandes capacidades, mas no fundo é uma camisola do grupo. Mas que bonita! Mas que bonita! Muito linda. É o símbolo da nossa Muito coletividade. obrigada, é verdade, Depois, é verdade. E atrás. E é aqui, A nossa vida. Arte Campos, com... E agora... Agora quero uma fotografia. Nem foi preciso. E agora vou pôr do outro lado, está bem? Pronto, então agora pedi ao grupo, temos o raminho de flores para si, o grupo, alguns dos grupos, aproxima, pelo menos